Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Jesus é Real. E hoje a gente vai reagir a um vídeo que está aí bombando na internet, que é o vídeo Um Cristão versus 25 Ateus. Minha nossa, só de cara dá para dizer que o professor Tassos, que inclusive é meu conterrâneo lá de Natal, muito orgulho dessa situação, encarou aí 25 ateus. E a gente vai entender como foi o formato aí desse debate. Basicamente ele vai fazer uma afirmação cristã e as pessoas vão vir aí de forma aleatória, né? Eles criaram aí um sistema para uma das pessoas sentar na mesa com ele e confrontar o que ele diz, né? Então vamos ver como é que o professor Tassos se saiu nessa, né? Que homem de coragem, né? Ele sozinho, aliás, sozinho não, que ele estava com o Espírito Santo, então ele estava muito bem acompanhado. Então vamos ver como é que foi esse debate. Acompanha comigo e quando for preciso eu vou parar e tecer aqui um comentário para a gente entender o que está acontecendo, porque muitas vezes nós que somos cristãos, a gente não tem coragem de passar por esse tipo de situação. Quando alguém vem com algo mais, com uma comunicação mais forte, mais violenta para cima de algum questionamento cristão, às vezes a gente não sabe sair e é importante a gente ver esse tipo de situação para enxergar e se inspirar naqueles que têm bastante conhecimento e bagagem bíblica, para ver como é que eles se saem, não é? Seria bem prático e objetivo. Evidência, me mostra seu Deus. Em foto, tem alguma coisa registrada em cartório? A criação do universo é uma evidência. A Bíblia em si é um livro montado. Veio lá da época lá do Constantino. Deixa eu só responder essa situação. Deixa eu só Essa é a entrada, né, do vai programa. Confiar num livro que excluiu 20 coisas que a gente não tem o conhecimento e discernimento. Como você me explica isso? Se tiver um estupro, por exemplo, a criança nascer, a igreja força com que a família fique com aquela criança, mesmo que seja indesejada. Que nós devemos defender enquanto cristãos é que nós não devemos matar um bebê intrauterino, ainda mais quando ele não tem a menor condição de defesa. Se o senhor está dizendo que é a matéria o que lhe importa e não sabe dizer como é que a matéria veio existir a partir do nada, é uma visão de mundo claramente falha, sobre bases falhas, fundamentos frágeis. Você tem a sua verdade e nós temos as nossas. Isso tem a ver com a origem do universo. Olá pessoal, eu sou Tassos Licurgo, sou pastor, professor, advogado, estou aqui para debater com 25 ateus. A Bíblia é o livro mais confiável que existe. Tá aí, ele dá a primeira afirmação, a Bíblia é o livro mais confiável que existe. E vamos ver o que é que vai sair dessa primeira afirmação, hein? Nossa, é muita gente. Parabéns, professor Tassos, você é um homem de coragem, realmente. Não é qualquer cristão que iria se expor a essa situação, não é? Então vamos lá para ver o que ele vai dizer, né? Tudo bom? O seu nome é? Beto. Prazer, Beto. Prazer. Tassos. A Bíblia é o livro mais confiável que existe. Porque na minha cabeça, qualquer um pode simplesmente escrever um livro, dizer que foi iluminado por alguma coisa e as pessoas acreditarem, né? E documentar de alguma forma, né? Eu acho que falta provas palpáveis pra gente poder dizer que a Bíblia é o livro mais confiável, né? Eu posso lhe apresentar algumas. A Bíblia é um documento. São 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, escritos por cerca de 40 autores. 31 dos 40 escreveram os 39 do Antigo Testamento, 9 dos 40 escreveram os 27 do Novo, num período de 15 séculos. Quando nós analisamos, são pessoas de repertório, backgrounds totalmente diferentes. Nós tínhamos pescadores como Pedro, reis como Davi, tínhamos filósofos treinados da mais alta envergadura, como é o caso de Paulo. E quando nós olhamos em 15 séculos, você tem um argumento extremamente consistente. E não só isso, um livro é confiável nos critérios que utilizamos na academia quando ele traz elementos no texto que podem ser investigados. A base do cristianismo, de acordo com Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, é um fato que não apenas se pretende verdadeiro, mas também é investigável. Quando ele... Eu vou parar aqui porque o que ele já faz aqui é impressionante, né? O professor ele não está dando a opinião dele, por que ele acha a Bíblia confiável. Ele está dando uma verdade que é incontestável. A Bíblia é um livro escrito por vários autores que mantém uma unanimidade, mantém uma consistência em cima do texto que é absurda, né?
E existem aí investigações que inclusive são os manuscritos do Mar Morto que confirmam que as traduções são as mesmas, né? O conteúdo é exatamente o mesmo, com uma diferença apenas de ortografia devido à diferença dos idiomas das traduções e mais nada, né? Então, além da parte da investigação da existência de Jesus, Jesus é citado em outros livros históricos que não a Bíblia, entendeu? Então, a nossa fé seria vã se não existisse a ressurreição de Jesus Cristo, né? E ele voltou, comeu, passou 40 dias na terra e ele é citado em outros livros. Então, as pessoas acham que o cristianismo é uma coisa inventada e nos dias de hoje, inclusive, apesar de haver tanta investigação em cima disso, né? A Bíblia é um livro que não se esconde, o que está lá é passível de investigação. A fé não é uma coisa vaga, a fé admite perguntas e admite ciência, inclusive. Então vamos ver como é que o professor continua aqui a conversa. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, é vã nossa pregação. Fé, então veja que a base histórica do cristianismo é um fato que é público, a ressurreição pública de um homem. Existe na academia muitas pessoas que dedicam a vida ao estudo das provas históricas da ressurreição. Então um dos critérios importantes para a veracidade e confiabilidade das escrituras de qualquer livro da antiguidade é se ele parece dizer a verdade. Então a Bíblia não se esconde. Não é só saber se o texto parece dizer a verdade, mas saber se ele não foi modificado no passar do tempo. Isso é muito importante saber, é uma pergunta muito importante. Mas por que a Bíblia não foi modificada? Porque o Antigo Testamento é o mesmo texto sagrado dos judeus, chamado Tanakh. No ano 90 depois de Cristo, esse texto foi fechado e ele virou o Antigo Testamento. O Novo Testamento, que começa com 4 biografias, tem várias cópias que nos garantem dizer que ele não foi modificado. Há 5.686 cópias só do Novo Testamento. Para que o senhor tenha uma ideia, se você colocasse as 5.686 cópias uma ao lado da outra, elas são 99,5% dos casos idênticas. Do 0,5% de discrepância, 80% do 0,5% de discrepância diz respeito unicamente a questões de ortografia. Mas nós temos aqui, tanto no critério de dizer que o texto fala a verdade, quanto no critério de dizer que o que foi escrito lá atrás é exatamente o que nós temos hoje, nós temos a Bíblia como campeã em qualquer uma dessas filas que nós colocarmos. Quando o senhor... Olha só, ele termina com uma maestria gigantesca, né? Afirmando com uma propriedade científica que a Bíblia é o livro que ganha em qualquer critério investigável ao longo do tempo. E essa é a mais pura verdade. Ele não está dizendo eu acho, como o Beto falou no começo. Eu não acho que a Bíblia seja confiável. Mas ele não acha baseado em quê? Baseado na opinião dele? Então a gente tem que parar de achar as coisas e investigar as coisas. A gente tem que parar de ser um cristão que só fala da nossa fé, e não tem nada errado em falar só da nossa fé, mas errado é a gente não saber do que a gente está falando. É estudar a Bíblia e investigar tudo que é passível de investigação, para que a gente tenha propriedade de falar. Vamos ver a continuação do debate. Fala sobre não modificar a Bíblia. A gente tem como exemplo aí, um exemplo grande, é a Bíblia protestante e a Bíblia católica, né? Qual que foi o critério usado para simplesmente descartar alguns livros que não pode modificar? A relevância não está nas pessoas, a relevância está no texto. O que nós podemos analisar é o documento que nós temos. É isso que nós estamos fazendo. Eu estou dizendo que a Bíblia é o livro mais confiável que existe. A relevância está no texto. Tanto é assim que se nós encontrarmos, eu creio fortemente e veementemente que isso não irá acontecer. Mas se nós encontrarmos, por exemplo, uma carta escrita por Paulo, essa carta escrita por Paulo não vai ser acrescentada à Bíblia. Tem livros na Bíblia que nós não sabemos nem quem é o autor. O livro de Hebreus, por exemplo. Isso é interessante, nós não sabemos quem é o autor. Então você veja que a relevância está no texto. O que eu estou colocando aqui são elementos de extrema relevância que dizem respeito ao texto, independentemente do que a pessoa pense em relação ao autor. Não é o autor que tem a garantia da confiabilidade do texto, mas é o texto em si, pelo que nós analisamos hoje, pela confiabilidade que nós temos, que ele é o mesmo que foi escrito lá atrás, que nos dá essa garantia que ele é muito mais confiável do que qualquer outro livro escrito na história da humanidade. Muito obrigado pela interação. Pronto, o Beto saiu aí e, nossa, o professor Tasso já tá ganhando aí de 1.0 já nesse primeiro momento, porque em nenhum momento ele coloca aí nenhum achismo e ele é uma pessoa de origem, né, acadêmica, ele é super respeitado em várias universidades
E como eu falei para vocês antes aqui, ele é autor de alguns livros muito interessantes, inclusive no final eu vou deixar aqui embaixo o link do livro que eu estou lendo, que é sensacional, uma leitura magnífica, que é junto com a esposa dele, que também tem muita propriedade para falar sobre o cristianismo. E o professor Tasso simplesmente coloca aí a pura e simples verdade científica, porque as pessoas acham que a ciência é contrária à Bíblia. Mas não, se você for usar a ciência, você vai chegar à Bíblia. Tudo bem, pastor? Como é que A vai, Flávia senhora? agora. Vou Vou bem. bem. Senhora? Flávia, um prazer. Então, o que pega na Bíblia é o seguinte: tem 20 livros que foram excluídos que fala sobre Lilith e fala sobre um Deus muito mais perverso, muito mais obstinado. Como é que a gente vai confiar num livro que excluiu 20 coisas pra gente não ter o conhecimento e discernimento? Como você me explica isso? Eu explico dizendo que a informação não é correta. Não houve exclusão desses livros. O livro que nós temos hoje do Antigo Testamento é o livro que foi fechado no Concílio de Jâmnia, no ano 90 depois de Cristo. Essa informação não está correta. Não houve exclusão de texto algum. Todo o texto do Antigo Testamento é exatamente o texto da Tanar. Tanar que foi guardada pelo judeu. O judeu é o povo da palavra. Você veja que a identidade do judeu era no texto. Ele não tinha terra. A terra do judeu foi dada em 1948 na ONU, inclusive presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha. Foi aí que restabeleceu. Então, esse texto é muito bem guardado pelo judeu. Então, essa informação que a senhora traz não corresponde à formação da Bíblia. Isso não é fato. Né, mas eu não tenho agora o arquivo, mas eu tenho dados que provam que esses textos foram excluídos. Isso é outra coisa que acontece muito interessante. Ela quer agora, viu que ele tem muita propriedade acadêmica para falar e ela diz que tem dados, mas ela não mostra os dados. Que dados são esses? É o achismo. Não, eu li, não sei aonde, alguém falou que... Gente, quando a gente fala com propriedade, a gente coloca o gatilho da autoridade. E o gatilho da autoridade tem muito peso numa discussão. Eu não posso chegar para uma pessoa que conhece pouco a Bíblia e discutir com ela de uma forma profunda, porque às vezes não vai haver ali um conhecimento para que se entenda a coisa, porque muitas das passagens bíblicas exigem um certo conhecimento, muitas vezes histórico e teológico, para que você compreenda o que está acontecendo. E uma pessoa que não tem embasamento nenhum, ela vai achar que aquilo é mágica ou é história inventada, não vai conseguir perceber os elementos que são importantes ali. Né? A Bíblia tem muito dessa necessidade de ter uma bagagem histórica, de ter uma bagagem teológica para se compreender as coisas. Obviamente que não é uma leitura simples, por isso que exige estudo, por isso que exige dedicação, por isso que exige amor à palavra. Ok? Então você chegar para uma discussão com um quilate do professor Tassos, eu tenho dados, mas não estão aqui comigo, super falha, né? Vamos ver como vai conduzir aqui o restante desse debate. São esses dados? Qual é o Né? arquivo? Eu tenho que procurar para poder ver, mas eu sei. É muito importante que a senhora traga, de E fato, os outra dados. coisa, como a gente vai ter confiabilidade? Porque se você olhar uma Bíblia protestante e uma Bíblia católica, cada palavra ali é tendenciosa para uma coisa. Na verdade, a palavra não tinha que ser uma coisa só. Só que se você analisar as duas Bíblias, tiver essa curiosidade, tem coisas escritas de uma forma que dão tendência para você entender uma coisa e da outra. Não A pergunta é, será que ela realmente leu essas duas Bíblias, né? Porque se a gente vê cristãos que falam da palavra que nem sequer leram a Bíblia, né? Eu sinceramente duvido muito que ela tenha lido as duas versões da Bíblia aí para dizer que uma diz uma coisa e outra diz outra. Gente, isso não é verdade. Porque se você pegar, independente da denominação cristã, ou seja ela católica ou evangélica, a base é a mesma. A Bíblia é a mesma, entendeu? Essa diferença que ela está falando aí é como o professor falou, a relevância é no texto. Jesus Cristo é o Deus vivo, é o único intercessor, é a salvação, é o caminho, é a verdade. Isso é indiscutível para qualquer cristão, independente se ele é assembleiano, se ele é o que quer que ele seja, entendeu? vai ser uma coisa unificada, já que você falou que é do Tanar.
Por que que não é? A senhora pode ler nos originais. O Antigo Testamento é escrito em hebraico com algumas partes em aramaico. O Novo Testamento é escrito em grego. Talvez a senhora esteja falando de traduções. Não estou me referindo às traduções. Eu leio, por exemplo, nos originais. A senhora pode ler em hebraico o Antigo Testamento, algumas partes em aramaico, o Novo Testamento em grego. Basta aprender essas línguas que essa sua preocupação, que é legítima quanto a eventuais erros de tradução, é superada. Os originais existem. Assim, não os originais, mas o que estava nos originais por meio das 5.686 cópias, no caso do Novo Testamento em grego, por meio das inúmeras cópias no hebraico, existe. Basta ler o original. Então, Pois é, e completando é aquela coisa, as pessoas têm mania de ter uma opinião sobre o que não sabem, né? Então a maioria dos ateus, o que é que acontece? São pessoas que vieram de um certo trauma, né? De um certo, às vezes, mau exemplo na família, né? O mau exemplo da liderança da igreja. É indiscutível que a igreja errou durante muitos anos, né? A época da Inquisição, né? A época em que a igreja se voltou contra a ciência, porque a ciência começou a ir para um lado em que a igreja talvez perdesse o domínio administrativo e político da época, né? Então ela acabou por tomar uma decisão errada, mas a ciência só é ciência hoje por conta do cristianismo, né? obrigado. O segundo tema é: o cristianismo é responsável pelo avanço da humanidade. É justamente o que ela vai falar agora, né? O cristianismo foi o berço e gerou Cristiano. Agora, muita alguma coisa está evolução. errada, porque o nome do irmão é Cristiano. Olha. Bom, eu discordo completamente. Ele ainda tem senso de humor, né? Então você vê quanta elegância num debate, né? Ele não, em nenhum momento ele fecha a cara, em nenhum momento ele aponta, em nenhum momento ele esbraveja. Ele coloca coisas plausíveis e com autoridade. E mais uma vez, ele não diz eu acho em nenhum momento. Ele está sempre dando certeza ali, dando embasamento científico ao discurso dele. Isso é de um primor incrível, a gente só tem que servir de inspiração pra gente. Absolutamente pelo fato de que eu não acho que o cristianismo seja responsável pela Eu não acho que... Ó, já começou mal. Eu não acho que o cristianismo seja... Vamos ver. da humanidade, muito pelo contrário. Existe algo de retrógrado nesse sentido. Eu confio muito na ciência, na verdade. De acordo com a nossa conversa, qual a narrativa que o senhor teria em relação a esse processo de desenvolvimento da humanidade em cima do cristianismo? Se o senhor quiser falar em relação à ciência, nós podemos falar em relação à ciência, ou talvez em outras áreas. Mas só em relação à ciência, para o senhor ter uma ideia, a ciência moderna, ela só aparece de forma relevante em países de matriz cristã. As maiores e melhores universidades do mundo foram iniciadas como escolas de discípulos cristãos. Eu vou citar alguns exemplos: Harvard, Princeton, Yale, Cambridge. Para você ter uma ideia, o lema original da Universidade de Harvard, que é a maior e melhor universidade do mundo, é verdade para Cristo e a Igreja. Então, a ciência se desenvolve também diante de uma perspectiva, de um pano de fundo filosófico que é judaico-cristão. Qual é o pano de fundo filosófico da possibilidade de desenvolvimento da ciência? É que a empreitada científica, que é o intuito de encontrar padrões de inteligência no mundo, pressupõe que o mundo é organizado inteligentemente e, portanto, por uma mente inteligente. Claro. Isso é da ciência, mas nós podemos falar em vários avanços em outras áreas também, se o senhor quiser. Mas eu não consigo associar ciência e cristianismo. Para mim, cristianismo é algo que se tornou durante... Tá vendo? Ó? Pelo menos ele tá admitindo aí que não consegue, né? Porque o professor acabou de dizer uma coisa que é investigável, que é os países de matrizes cristã foram o berço das principais conquistas em relação à ciência. As principais universidades e as mais respeitadas de hoje são universidades que cresceram baseadas no cristianismo, né? Então, assim, mais uma vez ele dá o gatilho da autoridade, mas ele diz, olha, eu não consigo, né? Não consigo refletir, não consigo entender, não consigo acreditar, embora ele tenha exposto a verdade, né? Você vê a falha aí no argumento já do senhor Cristiano, né? O tempo, algo muito enfraquecido de acordo com a postura de variadas plataformas que a igreja veio se transformando no decorrer dos anos. A ciência é exata. Então, consequentemente, quando você fala em Harvard, eu acho sensacional, mas quem me garante que o diretor seja cristão, ele queira impor essa natureza cristã dentro de uma faculdade? O que eu não acho muito interessante quando você vai num tribunal e tem Jesus crucificado. Tem pessoas neutras ali. Eu, particularmente, eu tenho outras questões de religião, como o budismo. Aquilo, para mim, é muito fora do que eu penso em relação à neutralidade
de um local assim que você está julgando com pessoas inteligentes, tem um advogado, tem um réu, tem um advogado de defesa, tem de acusação, etc. Então, assim, existe uma tendência, na verdade, existe uma atitude tendenciosa em relação à sociedade para nos impor o cristianismo? Não é o que me parece nós analisarmos as evidências. As universidades públicas hoje, você pode fazer qualquer manifestação religiosa sem muito problema, mas se for fazer alguma manifestação do ponto de vista cristão, haverá dificuldades a serem enfrentadas. Mesmo que nós vivamos em um país que é, em sua grande maioria, cristão. Nós temos aqui nas universidades, que foi por onde o senhor começou falando, uma predominância anticristã. Isso é dado. E digo mais, o Estado laico é uma conquista do cristianismo. Lutero tem cartas escritas à princesa da Saxônia defendendo que o homem deveria ser livre para ensinar por qualquer livro, inclusive a Bíblia. Então, o infanticídio, enaltecimento do tratamento da mulher. Isso é uma coisa, eu vou interromper aqui para que também a galera perceba, né? O cristianismo verdadeiro é como o professor falou, ele enaltece a liberdade. Você, para amar a Deus verdadeiramente, você tem que partir do princípio que é livre. Porque só quem ama verdadeiramente é quem é livre. Porque você tem que partir também do princípio que você pode não amar. Porque se Deus tivesse nos feito robôs para amá-lo de forma incondicional, para que não houvesse escolha, isso não seria amor, a gente seria um monte de máquina de robô condicionados. Agora, a partir do momento que existe a liberdade, que eu posso escolher amar ou não amar, se eu amar é porque é verdadeiro. É um amor genuíno. Isso é um amor genuíno. Então as pessoas também têm que entender isso, né? Mais uma vez é aquela coisa da gente falar do que realmente não conhece. Se você quiser, Jesus Cristo, quando trata com a mulher samaritana, enaltece a condição da mulher. Interessante quando o senhor fala em mulher, por exemplo. Faz parte realmente do desenvolvimento da humanidade? Porque a igreja, ela força o não uso da camisinha, que é algo absurdamente necessário. Se tiver um estupro, por exemplo, a criança nascer, a igreja força com que a família fique com aquela criança, mesmo que seja indesejada. Desenvolvimento tem na sociedade em relação a isso. Eu acho que é um retrógrado completo. Não há nada nas escrituras que nos digam que nós devemos forçar uma família a ficar com uma criança. O que nós devemos defender enquanto cristãos é que nós não devemos matar um bebê intrauterino, ainda mais quando ele não tem a menor condição de defesa. Essa é a grande questão. Ter o filho e dar para adoção não é crime no Brasil. Agora, eu discordo respeitosamente do senhor dizer que a igreja força. A igreja não força ninguém. A igreja orienta, porque o valor do ser humano é intrínseco. Isso graças ao que as escrituras dizem em Gênesis capítulo 1, verso 27. Inclusive, todos os sistemas de direito natural do mundo têm como base a ideia de que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Essa ideia provém da ideia judaico-cristã, Gênesis 1, 27, que o homem foi feito à imagem e semelhança do Senhor e, portanto, tem valor intrínseco, ele tem dignidade. Matar uma criança intrauterina é tratá-la como coisa, é extrair dela a dignidade que é inerente a ela, é fazer dela algo descartável. Mas é um fruto indesejado, correto? Indesejado, mas o valor da situação recorrente. O valor da vida de uma pessoa não pode estar no desejo do outro. Exatamente, né? Até que ponto chega o pensamento humano de achar que por uma criança ser indesejada eu tenho o direito e é correto eu ir lá e fazer um aborto. É correto, se eu não fizer o aborto, doar aquela criança, né? É um pensamento que eu não cabe, assim, eu não sei de onde as pessoas conseguem imaginar que isso é correto, né? Não digo que seja desejável ou indesejável, o que eu digo é que, mesmo que indesejável, isso não é suficiente para nós matarmos uma criança indefesa. É que não existe uma flexibilidade, então por isso que eu acho que é um subdesenvolvimento da própria atitude da igreja relacionada a comportamentos nossos. Porque o cristianismo é necessariamente a força motriz de todo o planeta Terra. É porque construiu a base da mais livre, mais próspera e mais importante civilização da história da humanidade, que é a civilização ocidental. Em qualquer outra civilização é barbárie. Antes o cristianismo era barbárie. Que não o Oriente poderia simplificar as necessidades da Igreja Católica e somar forças. Os Orientes são... Porque o Oriente, o Islã, está matando as mulheres, está escravizando as mulheres. Onde tem o cristianismo é que nós temos liberdade, prosperidade, que nós temos a possibilidade de sermos quem nós gostaríamos de ser. Obrigado, Cristiano. Foi um prazer, viu? Como é que o senhor vai bem? É isso, pessoal. Para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai encerrar aqui a parte 1
da reação aqui ao vídeo do Um Cristão versus 25 Ateus. E tá aí, fica o meu parabéns ao professor Tassos Licurgo. Nossa, que homem de grosso calibre cristão. Fica aqui de inspiração para nós que estamos aqui na caminhada espiritual, em a gente se inspirar nesse homem. Em que sentido? No sentido de a gente saber o que está falando. O cristianismo não admite uma fé cega. É uma fé investigável, uma fé que admite um discurso científico, um discurso coerente. Não é só fé por fé, né? Então, fica aqui a minha indicação. Tem os livros do professor também que você pode ler e pode adquirir lá na Amazon, em qualquer plataforma dessa, para ler online, inclusive. Fiquem aí aguardando a parte número 2, que está bem interessante também. Tem bastante vídeo pela frente. E até a próxima, pessoal. Tchau!